Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o... com quem? Cadê? Tá aqui com o cabo e o soldado, tá aí, gente. Essa piada, lembra da piada do cabo e do soldado? De vez em quando eu falo nisso aqui, eu acabei apelidando de forma assim, singela, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro de cabo e soldado por conta daquela piada, acho que foi Bolsonaro que fez, Jair Bolsonaro, presidente, né? Que para tomar o poder lá bastaria um cabo e um soldado. Né? E do jeito que a gente está vendo, né, é claro que ele não falou isso de forma literal. Né? Ele fez uma alegoria, uma brincadeira. Mas agora o que a gente está vendo é um jornalista que mora nos Estados Unidos há 10 anos e um ex-deputado, digamos, licenciado nos Estados Unidos, já morando lá também, estão abalando as placas tectônicas financeiras e políticas do Brasil. Duas pessoas contra o Estado democrático de direito aqui na democracia bolivariana brasileira, né? Você vê? Cara, o Tachad, né? O nosso ministro da Economia, estava na Globo News ontem dizendo que não consegue conversar com ninguém porque existem forças antipatrióticas da ultradireita atrapalhando o governo brasileiro nos Estados Unidos. Aí eu te falo, cara, eu teria vergonha de falar uma coisa dessa, de admitir isso, né? Que eu, como o ministro de Estado, talvez o principal ministro de Estado, que é o ministro da Fazenda, o cara que cuida das fazendas públicas, né? De todo o dinheiro, o nome já está falando fazenda, né? É onde antigamente ficava o gado, os trabalhadores e todas as plantações. O cara não consegue, com toda a artilharia da maquinaria estatal brasileira, negociar com os Estados Unidos. Está de sacanagem. Está faltando o presidente da República. Cadê o Lula, que não vai ligar para o Trump? Porque Lula tá no cagaço, não passa nem Wi-Fi. Lula falou que tá com medo de ser humilhado. Ô Lula, cara, você é uma humilhação pública, você é a própria personificação da palavra humilhação. E não é humilhação da execração pública, não é? Porque você é humilhante, entendeu o que eu tô falando? Não é que a humilhação depende de que alguém humilhe você. Mas o Lula não, o Lula é uma coisa assim, uma massa disforme, horrorosa, uma coisa horrível, um cara que só vocifera, fezes, só fala besteira, chama o Trump de genocida e de nazista, achando que a Kamala Harris ia ganhar, né? Se ferrou. Aí me chama Israel de genocida, sai daquela associação de memória do Holocausto. Aí vem o embaixador, né, o pseudo-embaixador brasileiro, falar que não, que o Brasil tem ótimas relações, o presidente Lula tem ótimas relações com Israel. Não tem não, querido, não tem não. É persona não grata. Inclusive com a retirada do embaixador brasileiro de Israel, né, uma coisa inédita nesses quase 100 anos, 90 anos da instituição do Estado de Israel, uma bizarrice. Fora outras besteiras, né, que o cara vem falando, moeda de BRICS, que vai, né, criar uma moeda para combater o dólar. Por que o mundo tem que negociar em dólar? Gente, o mundo negocia em dólar porque o mundo prefere dólar. Né? Antes era a libra esterlina, antes da libra era o florim. Né? Agora é o dólar, gente. Já foi o ouro, já foi a prata. Né? Agora as pessoas preferem negociar em dólar, senão o mundo estaria negociando em yuan ou negociando em real. Né? Por que o mundo inteiro não negocia em real? Porque nós temos um país onde não se respeita contrato, ninguém respeita porra nenhuma, a lei vive mudando, é lei em cima de lei. Eu acho que o Brasil fabrica 2.000 leis por mês. Aí, gente, como é que você pode confiar num país desse? Aí vira essa bagunça. Inclusive, para corroborar tudo que eu estou dizendo aqui, você vê que duas pessoas fazendo lobby em Washington, na Casa Branca e no Congresso americano, duas pessoas físicas conseguem travar um governo inteiro. Dá para entender uma coisa dessa? A magnitude do bostil onde a gente se meteu, no lamaçal da corrupção brasileira, na falta de respeito a regras e a propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Aqui você manda fechar a internet, você manda fechar jornal, manda fechar revista, manda cancelar perfis. Gente, virou uma ditadura bolivariana PT, STF. É o que o Brasil virou.
Assim, para fechar o assunto, gente, você ter duas pessoas físicas, o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que com o lobby e amizade na Casa Branca, amizades feitas ao longo desses anos que eles vivem nos Estados Unidos, conseguem travar as negociações de um governo inteiro. É bizarro, não é? E o Brasil cada vez mais se afasta do mundo capitalista ocidental e cada vez mais se alinha com esse eixo do mal aí, com o Irã, Líbano, Síria, esses ditadores, Rússia, Coreia do Norte, China, Nicarágua, Venezuela. Gente, olha que bizarrice. Bolívia e Colômbia. Se bem que a Bolívia agora é capaz, domingo tem eleição, né, gente? Depois de amanhã tem eleição e parece que na Bolívia serão dois candidatos da direita no segundo turno, hein? Pô, é uma mudança muito bacana, hein? Talvez a Bolívia, né, consiga um caminho novo aí, como o caminho do Milei na Argentina. A gente espera que sim. E que ano que vem a gente tire esse corrupto, o Barba, o Zé Cachaça, e devolva ele para o limbo da história, da onde ele nunca deveria ter saído, né? Agora, voltando, gente, rapidamente para fechar o vídeo, o Eduardo Bolsonaro falou ontem que os bancos brasileiros estão completamente enganados com relação ao que está acontecendo. Tá aqui, ó. Foi matéria do Estado de São Paulo, eu não vou abrir aqui porque o Estado de São Paulo tem uma porra de um paywall, aí entra aquela propaganda de assine o Estadão, aí você não consegue ler nada. Aí você tem que ficar usando subterfúgios, né, plugins aqui no navegador para poder ler o Estadão, né? Então a gente pega aí a cópia, né? Aqui é Rádio Pampa, foi ontem, tá? Eduardo Bolsonaro diz que bancos brasileiros podem sofrer multa violenta por manter ativas contas de Alexandre de Moraes. Então Alexandre de Moraes está ferrado, tá, gente? Se ele está achando, ou os bancos estão achando que vai ficar tudo bem mantendo contas do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, eles estão redondamente enganados, tá? Porque, assim, a impressão que dá é que os bancos estão, depois daquela reunião com os ministros da Suprema Corte essa semana, teve uma reunião, tá? Com aquele pessoalzinho ali da primeira turma. Se reuniu Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e os banqueiros, né? Os CEOs, né? O pessoal do Santander, do Itaú, Bradesco, foram se reunir lá. Sabe lá que tipo de diálogo cabuloso foi travado ali, que é o pessoal Faria Limers, né? Os isentões lá de Sampa, que elegeram o Lula, né? O pessoal que ajudou a tirar o Mula da cadeia e colocar o Mula na presidência. Agora, né, eles estão aguardando que o STF tome alguma decisão, né? E o STF já falou que se os bancos cancelarem as contas do Alexandre de Moraes, eles simplesmente vão dizer que é inconstitucional e o Alexandre de Moraes tem que ter conta e pronto, acabou. Só que não é assim que funciona não, tá, gente? Esses bancos, todo o sistema bancário mundial, toda agência bancária no mundo tem ligação com o sistema SWIFT, né, que é o sistema de troca, de compensação de dinheiros pelo mundo inteiro. Esse sistema é totalmente interligado, tanto que você manda aqui um Pix e ele pode ir para os Estados Unidos e voltar, né? Ou para a Europa, ou para o Japão, sei lá. Você consegue fazer essa transferência monetária porque existe esse sistema, né? Que é um sistema controlado pelos Estados Unidos. Esse pessoal viaja demais, cara. Então você vai ficar com... Assim, ele pode abrir uma conta no Banestes, no Banespa, no Banorte, esses bancos estaduais. Existe Banespa ainda? Não, Banerj, lembra? Essas porcarias de banco estadual, só tem merda. Só banco estadual é tudo merda. Tudo banco merda. É só problema. Você vai lá, é uma confusão para abrir conta, para fechar conta. Aí, gente, não sei, talvez ele venha aqui para o Espírito Santo e abra aqui uma conta no Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Então, mas eu acho que não dá também, porque esses bancos estão interligados nesse sistema internacional que é o tal sistema SWIFT, de transferência, né, de transações financeiras pelo mundo inteiro. E vão sofrer sanções. Eu estava lendo que teve um banco, eu acho que foi o Banipar, não foi? Aquele banco francês, que sofreu porque manteve contas de magnetizado, o pessoal de lei Magnitsky, né? E sofreu uma multa lá de quase 9 bilhões de dólares. 9 BI de bola, 9 bilhões de dólares porque manteve contas de sancionados pela lei Magnitsky global naquele banco. E o banco se ferrou. Isso pode acontecer aqui com esses bancos brasileiros, Bradesco, Itaú. Se bem que o Alexandre de Moraes, ele recebe, acho que pelo Banco do Brasil, né? Servidores públicos recebem essa mixaria que eles ganham, 50 conto por mês, 50 mil por mês. É pelo Banco do Brasil, eu acho, né?
Aí eu não sei como é que vai ser isso aí. Ou ele pode ir na boca do caixa, lá na tesouraria, pegar o olerite, ir lá na tesouraria do STF e pegar o guineudo em mãos, né? Moeda, botar no bolso. Pode. É isso aí, gente. Valeu. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Hoje é sexta-feira, é capaz de não acontecer mais nada hoje, né? Só a segunda-feira da semana que vem agora que a gente vai ver algum desdobramento. Vamos ver. Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.